Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do MaturaCast. Essa é a nossa segunda temporada e hoje eu tenho um convidado aqui que ele estava me trazendo o histórico dele, o currículo dele. Eu fiquei até preocupado, falei, como que eu vou conseguir entrevistar esse rapaz aqui? Não, que isso. Mas conheci, gente, o Wellington pela Sincar Associação Comercial. É uma pessoa que tem muita experiência, muita bagagem. E quando você conversa com esse tipo de pessoa, a gente fica até um pouco pressionado, porque a gente... Que isso, aonde que eu vou perguntar, o que eu vou introduzir aqui, né? Mas vamos trazer uma conversa leve, uma conversa sadia. Isso aí. E vai ajudar muito as pessoas a abrir um pouquinho a mente, né? Wellington, prazer te receber aqui. Espero que esse bate-papo seja incrível. Beleza, ô Túlio, eu que agradeço, tá? É um prazer estar aqui com vocês, né? Receber esse convite, é uma honra. Eu sempre que tô do outro lado do balcão, né? Que eu gosto de dizer, normalmente entrevistando as pessoas, e ter essa oportunidade de bater um papo aqui com vocês. E eu sempre digo, quando a gente consegue levar alguma informação que pode influenciar e que pode contribuir na vida das pessoas, a gente fica muito feliz. Obrigado. É isso aí. Wellington, a gente estava conversando agora há pouco, né? Você trouxe as suas experiências nas cooperativas, né? A gente vai falar muito aqui de cooperativismo hoje, gente. E eu tenho essa experiência com você na associação comercial, né? Na Sincar. O associativismo também. Me conta como nasceu a sua história no cooperativismo. Tá, vamos lá. Se você me permitir, Túlio, eu vou contar um pouco mais, voltar um pouco mais, né? E vou seguir a sua dica. A gente tem que construir storytelling, não é isso? Sinta-se à vontade. Então vamos lá. Eu costumo brincar, que eu falo que à medida que você vai ficando mais velho, você vai tendo muito mais história para contar do que história para construir. Então eu tô muito mais nessa fase, que eu acho que eu tenho muito mais história para contar. E às vezes falta essa oportunidade que você está me permitindo aqui hoje. Mas vamos lá, eu começo a minha trajetória, eu vou chegar aí no cooperativismo e tem toda eu falo que tem o bichinho do cooperativismo que pica a gente. Mas eu nasci aí no negócio como um todo, né? Eu sou nascido em Juiz de Fora. Muitas pessoas não sabem disso, mas eu nasci e praticamente me mudei para Belo Horizonte muito novo, né? Com 3, 4, menos de 5 anos de idade. Então vivi a minha vida toda em Belo Horizonte. E sempre fui um apaixonado pela comunicação. Claro, como todo jovem, né? O sonho é ser jogador de futebol. Como bom cruzeirense que já era. Tamo junto. Vamos embora. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Busquei esse sonho, jogava, cheguei a disputar a Copa Itatiaia, treinei, fiz vários. Sim, tive toda essa vontade. Qual posição que você jogava? Eu sou velho, né? Na época era meia esquerda, né? Meu apelido era Dezinho. Olha só. Já tinha, só que era um momento diferente, né? Eu sou daquela época o cara mais franzino que tinha no futebol era o Zico. Uhum. Né? O Zico, aquele jogador franzino, eu sempre fui muito franzino, então nessa época os jogadores com esse esporte físico não tinha muito valor, né? Uhum. Eles gostam de jogador grande e tudo. Mas enfim, busquei ser jogador de futebol, rodei esses campos de várzeas por Belo Horizonte, que você imaginar, então eu era viciado em futebol. Adorava. Depois que vai ficando mais velho, eu falei assim, esporte de contato eu tô fora. Eu pendurei a chuteira já. Não dá, Túlio, dá pra machucar não, dá? Ah, não. Você machuca, quando você tem 15 anos, 16, você machuca, 2 dias depois você tá zero. Se machucar hoje, meu amigo, aí é 1 mês, 2 meses parado. Enfim, então eu falo que eu sou de Belo Horizonte mesmo, pela própria história, e caminhei aí com uma formação... desde sempre, né? Vem de família humilde, né? Estudando em escola pública, né? Então, né, a gente vê hoje aí as pessoas reclamando, falando da escola pública. Então, na minha casa, todos nós lá em casa, né? Nós éramos 4 e todos nós estudamos em escola pública pela própria condição da nossa família, da nossa estrutura, e a gente tinha que se desdobrar, porque, diferente da geração hoje, né? A gente trabalhava também para ajudar em casa. Sim. Então, mesmo estudando, a gente tinha, né? Todos nós tínhamos que dar os nossos pulos para poder trazer e ajudar com alimento dentro de casa. E é verdadeiramente isso. Tem histórias aí que uma hora pode caminhar, né? Aquela história assim, se eu queria comer, tanto que as minhas filhas, elas falam muito, eu tenho um trauma que eu falo o trauma do sonho, sabe?
Você lembra aquele docinho Sonho? Sim. Né? Que é um pão cheio de um recheio de baunilha, aquela coisa toda. E eu apaixonado com aquilo. Ou eu ia a pé, voltava a pé da escola para comer o sonho, ou, né? Senão não teria, porque senão eu pegava o dia do osso para poder comer o sonho. Então, enfim, tem toda essa história aqui da minha vida ali. E aí fui caminhando. O cooperativismo, ele veio surgir na minha vida tempos depois, tá? Hoje eu estou envolvido no cooperativismo aí em torno de 2 décadas praticamente. Então já é um bom tempo. 20 anos. São 20 anos aí envolvido nesse negócio maravilhoso que é o cooperativismo, que é um modelo de negócio, que eu acho que, né, que é o que nós vamos falar aqui. Então, assim, nesse caminhar todo eu fui, né, estudei, né, em escola pública, como eu já disse, e aí fui fazer a minha faculdade, né, lá em casa praticamente todo mundo foi para comunicação social. Então, daquela época ainda um pouco diferente, fiz comunicação social, fiz relações públicas, mas eu percebia que a minha vocação não era só essa questão da comunicação na essência. E muito inquieto, eu então falava, gente, isso não é só isso, tem que ter algo a mais. E eu sentia muita falta de uma base. Então, o meu processo com a relação com a comunicação, nessa inquietude, eu entendia que precisava de uma coisa que eu vim descobrir depois, que é gestão, que é o que você, né, assessora muito bem aí, né, na tua empresa. E nisso, fazendo comunicação social, eu vim depois trabalhar na Newton Paiva, na faculdade, é um centro universitário, na época era o do Dr. Newton de Paiva Ferreira Filho, porque eu era militante, né? Assim, eu era do DA, aquela coisa toda e tudo, mas sempre me posicionei de uma forma muito, muito centrada, né? E antes que qualquer um fale, assim, nunca fui extremista em nenhuma das partes. Sim. E a gente trabalhava lá no DA e o próprio Newton Paiva achava aquilo muito legal porque eu trazia contribuição, não era simplesmente para ficar criando caso, que isso eu tenho horror, as pessoas só reclamam. Você pode reclamar. Está trazendo proposta? Sim. Você tem uma sugestão de melhoria? Então, beleza, vou te ouvir, estamos juntos. E eu tinha sempre isso, eu sempre levava propostas, né? Sempre fui muito propositivo. E ele gostava daquilo, me convidou para entrar, para trabalhar na faculdade. Bem, menino, viu? Estou falando aí com 19, 20 anos e tudo. E aí eu entrei na faculdade. Foi a primeira grande paixão que eu tive. E aí, nesse caminhar, fui fazer as minhas especializações e aí, rapidamente, me tornei professor, bem jovem. Nunca dei aula em ensino médio, nem fundamental. E sempre dei aula no ensino superior. E comecei a dar aula no curso de comunicação social. Lá também tinha o curso, o turismólogo, o curso de turismo. E nessa história, me envolvi, me apaixonei com a docência. Né? Então, eu acho a coisa mais sensacional. Túlio, como a gente aprende ensinando as pessoas. É a coisa mais sensacional. E aquilo eu tive um desafio grande, porque eu era muito jovem e dava aula para as pessoas muito jovens. Né? Então, foi um desafio, porque ter o respeito, né? É isso que eu ia falar, o respeito desses... Eu tinha alunos mais velhos, às vezes, do que eu. Né? Então, menino, cara de menina, aquela coisa toda. Então, foi um primeiro grande desafio. Não existe cooperativismo até então, né? Nem imaginava e tal. Apesar do meu cunhado estar numa cooperativa, mas eu vim saber isso depois, né? Bem depois. Bem, nesse desafio aí de aula, né? Então, eu fui aí eu me vi na necessidade de ter as formações. Aí eu fiz várias, né? Eu fiz pós-graduação, depois eu fiz outra pós-graduação, fiz um curso com um MBA com a Universidade de Dallas. Enfim, aí eu fui obrigado porque o meio acadêmico, né, você tem o título ou você não consegue traçar aí uma progressão. Bem, nessa história toda aí né, tentando resumir, velho né, Túlio? Velho tem muita história, eu já suprimi aqui uns 30 Mas bem... Nada, tá bem demais. E aí, então, nesse caminhar aí, né? Então, entrei para a faculdade, mas aí eu comecei a entender, infelizmente, como a profissão de professor é maravilhosa, é linda e não é tão valorizada. E fui para o mercado. E desde sempre, assim, eu sempre fui muito inquieto.
E logo de início eu montei a minha empresa. A W Spine. Né? Eu me lembro aqui, me recordo muito claramente, nosso primeiro escritório foi ali na Avenida Raja Gabaglia, em frente ao Hospital Madre Teresa. Na época, né? Nem sei se está lá ainda, tinha o prédio da Jovem Pan, era no mesmo andar. E para mim aquilo era uma conquista. Montei um escritório de relações públicas e atendia o quê? Quais os primeiros clientes meus? Colégio. Eu falei, gente, isso faz parte da minha vida. E comecei, então, com essa estrutura e sempre dando aula. Então, o dar aula, para mim, virou uma paixão, mas não virou o meu negócio. Nunca quis ser professor. Mas eu dei aula a vida toda, né? Então, hoje não tenho nem vergonha, tenho orgulho de falar. Depois da pandemia, eu tomei um pouco de ojeriza das aulas online, pela forma que as pessoas estavam, e eu falei, não vou dar mais aula. E aí eu entrei com um pedido de aposentadoria como professor. Então é recente. Recente, eu me aposentei agora. Eu também não sou tão velho assim, né? Apesar de eu ter começado muito novo. Então, contou tudo isso. Eu comecei a dar a carteira assinada lá com 16 anos, na época podia, aquelas coisas todas. E aí, então, me aposentei como professor recentemente, mas sempre a vida toda. E a vida toda dei aula no ensino superior. E aí, o que eu mais gostava de fazer depois, quando eu conheci, foi a pós-graduação. Então, dei aula de pós-graduação muito. Rodei, assim, várias cidades, dava aula em Lavras, em Belo Horizonte, em Alfenas, em Machado. Em várias instituições eu sempre dava aula de pós-graduação. Bem, então, terminando isso aí tem as coisas, né, que a gente vai ter uma oportunidade de falar das mulheres, né? Sim. Aí, conheci, né, tive uma oportunidade, que aí talvez você poderia perguntar, mas como é que você veio parar no interior, né? Como é que foi? Pô, você está em Belo Horizonte, do nada você veio para o interior. Bem, coisas da vida, né? Desígnios de Deus. Eu recebo uma proposta, estava insatisfeito, inquieto em Belo Horizonte, tinha minha empresa, mas eu queria mais, né? E como eu sou até assim, sou assim até hoje, a gente precisa... Você é muito ativo, né? Se reinventar. Sim. Eu falo assim, por que o meu negócio não desapareceu ao longo desses 27 anos? Porque eu sempre reinventei. E eu vejo assim, e isso não é de agora, é desde sempre. Todo ano, eu sempre falo, nessa época de agosto, setembro, eu fico meio inquieto, pensando, cara, como que eu vou desenvolver o ano seguinte? Então, é recriar. Eu penso isso a gente como pai, a gente como marido, né, a esposa, a mãe. Você precisa se reinventar. Sim, sim. Né? Porque eu vejo que o que te motiva, né, e o que vai te gerar motivação é exatamente esse seu recriar. Então, eu percebo às vezes as pessoas assim, a pessoa está desanimada, está em depressão e tudo, porque ela entra numa zona de conforto que a destrói. Então, essa inquietude, né, nesse momento, eu recebo aí, por vários contatos e por situações pessoais em Belo Horizonte, cara, eu não quero capital, eu quero ir para o interior. Eu quero ter essa experiência. E tinha o conhecimento de interior, mas sempre de passear, sempre gostei muito do interior. E aí, com diários associados, recebi uma proposta para ir para Varginha. Não sabia nem onde era Varginha. Não sabia nem para que lado. Beleza, eu tinha um compromisso na cidade de Divinópolis, num certo dia, e aí falei, não, mas de lá você vai para Varginha. Não tinha Fernando Dias duplicada, nada disso, inclusive eu passei por trás lá, cheguei lá. E aí era para quê? A TV Alterosa estava recém-implantada. E eu fui convidado para fazer parte. Lá atrás, eu não queria ser colaborador da empresa, eu queria ser consultor. Era diferente. Sim. Nessa época era diferente. Nós estamos falando de... Foi em 1996. Eu estava com a minha empresa iniciando e eu imaginei, eu tinha 2 clientes de colégio em Belo Horizonte. Falei, cara, se eu pego um cliente desse, vai ser uma grande... Mas só que não era essa a proposta deles, eles não acreditavam em prestação de serviço, eles queriam contratar um executivo. Então, eu aceitei o desafio e vim para Varginha. Aí eu fui para Varginha, fui o primeiro gerente comercial da TV Alterosa, do SBT Alterosa, para o sul de Minas. Implantei toda a estrutura comercial da TV que estava iniciando e tínhamos grandes desafios. Só que neste momento a TV era outra história, né? Sim. A TV era uma potência. É o que a gente fala,
falei de reinventar, né? Quantos são os negócios, Túlio, que não se reinventaram? Né? O táxi, que não quis se reinventar, ele foi engolido. A hotelaria, que não quis se reinventar, está sendo engolida, já foi engolida. Né? O sistema todo, o delivery existe desde sempre. Aí vem um iFood, ou seja, se nós pararmos para pensar, estamos aí, ó. O direito vai passar por esse desafio, a contabilidade vai passar por esse desafio, a medicina vai passar. Mas isso não vai atingir a minha área, porque todas as áreas serão impactadas, direto ou indiretamente. Então, a TV passou por isso. E eu tive essa oportunidade, né? Deus me abençoou, de estar em Varginha, nesse ano de 1996. Piadinhas à parte, foi o mesmo ano que o ET chegou, eu acho que nós chegamos juntos. Pra você que é jovem e não conhece a história do ET de Varginha, viu, gente? Só que eu vou dizer uma coisa, eu tenho andado por esse Brasil com a turma jovem por causa da minha filha, e todo lugar o pessoal, menino, pergunta, cara, essa história não vai desaparecer, velho. Menino de 17, 18, 19, 20 anos. Ô tio, conta pra mim, esse negócio de ET é verdade? Mano, minha esposa pergunta. Até hoje, você acredita, tudo? O ET mais velho que eles, e esse ainda se conhece, sabe? Eu tenho uma tia que mora em Varginha, e aí uma vez eu perguntei, é verdade? Ela falou, que nada. Pois não, há controvérsias. Eu tenho amigos que falam assim, olha, o ET existiu, mas vamos largar o ET. Chego eu em Varginha em 1996, fiz com esse grande desafio, não deixei a minha empresa. Então, eu continuei com o meu negócio em Belo Horizonte, e aquela dificuldade. Então, toda semana eu ia para Belo Horizonte, chegava sexta-feira, já dava até comichão para ir para Belo Horizonte, né? Eu tinha meus negócios lá, minhas coisas. Continuei atendendo, era outra realidade, viu, Túlio? Porque hoje você tem o digital, hoje você faz reuniões online, naquela época não existia isso. Sim. Então, as reuniões eu tinha que fazer, às vezes, reuniões no sábado, com esses meus clientes, enfim. Nisso tudo, vou para Varginha, 96, aí 97, 98, conheço a minha esposa. E a minha empresa, claro, né? Tem um ditado que às vezes a gente não gosta muito, eu não gostava, mas eu aprendi. Diz que o oi do dono que engorda o boi. Aí eu falei, à medida que eu fui me distanciando, o negócio não vai performando como você imagina, né? E é fato isso. Então, aí uma dica para você, empresário. Se você realmente quer que teu negócio prospere, teu negócio tenha performance, não se distancie dele, tenha foco. Você pode até verticalizar o teu negócio, mas não saia do seu negócio essencial, da sua base, da sua origem. Porque se você começa a ampliar e não ter presença no teu negócio, pode ter certeza que ele vai fracassar. Absolutamente certeza. Então, eu sempre digo isso porque, assim, empresa pequena, você não tem dinheiro para contratar um executivo top das galáxias, que você vai remunerar ele vai cuidar daquele negócio igual você. Então, o negócio fica solto. Sim. Bem, então nesse passar de momento, 98, conhece a minha esposa. Mulher, manda na gente mesmo. A gente finge que não é, mas é verdade. Os homens não têm coragem de assumir isso. E aí teve um fato. Eu falei, não quero de jeito nenhum, a mulher vai. Ela fala isso, então não tem problema eu falar isso aqui não. Ela me põe uma aliança no dedo. Foi mesmo. Não... Porque olha que história, Túlio. Neste ano, conheço ela em 98, na Copa do Mundo. E eu, nessa inquietude minha, pela idade, né? Falei, pô, cara, eu quero algo mais, assim. Porque não é só o dinheiro que nos move, sabe? São os desafios, sabe? Eu sempre falo isso para as pessoas e as pessoas acham que isso é demagogia. É óbvio que eu quero ganhar dinheiro. Claro. E é óbvio que eu ganhei dinheiro. Por quê? Porque eu não tinha o dinheiro como meu objetivo principal. Para mim, o dinheiro, ele faz parte do jogo, mas ele é consequência. Você não pode achar assim, eu vou fazer, não tem problema se eu ganhar ou não ganhar. Não. Eu sempre quero saber assim, eu vou ganhar? Sim. Beleza, pronto. Vou ganhar, tá aqui, deixa quieto. Então, vamos discutir o propósito. Vamos discutir porque vai vir o dinheiro. E aí, nessa época, mais um desafio. Cara, saio de Varginha, recebo uma proposta de uma empresa. Porque aí você começa a entrar no negócio, não, o cara virou executivo, o negócio está indo bem lá, o cara fez uma estrutura numa TV do interior, bombou num lugar de nada, né? Assim que você fala assim, estava começando, fizemos frente na época lá, né, a IPTV, que é a Rede Globo, e começamos a confrontar. Então isso
repercutiu muito bem no mercado. Pô, o que está sendo feito nesse troço? E isso, muito headhunter, né? Na época, né? Hoje eu nem sei, porque eu não participo desse nome, não sei nem como se tem esse nome, mas os caçadores de talento recebam uma proposta para implantar uma operação com sede em Belo Horizonte, numa empresa argentina que chama Publicidade Sarmiento. E fui para Buenos Aires, fiz a reunião lá, fui contratado já num modelo um pouco diferente, que já me agradou mais, que eu já era... Não era essa coisa do PJ, dessa pejotização que tinha, mas era um modelo parecido. E era um projeto maravilhoso, que era para implantar. Olha que doideira, Túlio. Falando que eu vou ficar 10 horas com ela, é muita história. Sinta-se à vontade. E aí, em 98 para 99, volto eu para Belo Horizonte. Bem, eu tinha apartamento lá, tudo foi relativamente fácil essa mudança, enfim. Assumo, então, a Publicidade Sarmiento para implantar abrigos de passageiros na Dutra, que era a nova Dutra. Então, eu ficava no eixo Belo Horizonte, Rio e São Paulo. Ganhando em dólar, implantando um projeto desafiador, você vai sair de televisão dessa maravilha e vai colocar o abrigo de passageiro. Sabe aquelas placas que tem no ponto de ônibus? Sei. Que a gente falava abrigo de passageiro, não falava ponto de ônibus, mas era placa de ponto de ônibus. Então eu ia vender, implantar o projeto e vender aquela publicidade. Então a gente fez esse trabalho na Dutra, então eu ficava no Rio de Janeiro, fizemos vários pontos no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Na época eu me lembro que eu fechei um contrato milionário de 1 milhão. Na época, para nós, era muito dinheiro. Naquela época, eu fechei um contrato só de 1,5 milhão de reais para implantar pontos de ônibus, para implantar só a publicidade para telemix celular. Nos pontos de ônibus? Nos pontos de ônibus. Que legal, cara. E aí, isso para mim foi um desafio muito grande. Então, eu ia muito para... A gente tinha reuniões em Buenos Aires, né? Então, eu rodava, eu não parava. Eu ficava uma semana em Belo Horizonte, uma semana em São Paulo, uma semana... E você já era casado? Não, eu estava noivo. Porque a minha esposa, a Alessandra, falou assim, não, você vai voltar, mas então você vai voltar noivo de mim. Eu falei, putz. Aí volta eu com a alianção de noivo. Aí estava noivo. E aí fiquei nessa empresa por 2 anos, então. Então fiquei 99 e 2000. E aí nós nos casamos. Aí foi a virada de chave. Nessa época eu perguntei para minha esposa, você vê que a gente é meio doido, né? Falei, Sandro, você quer morar em Belo Horizonte ou você quer morar em Varginha? Mais interiorana, que é jeitão dela, e mulher tem filho, tem essa... Ela falou assim, não, eu prefiro morar em Varginha. Falei, então tem que mudar todo esse projeto e tudo. E aí eu suprimi uma coisinha, porque eu dava aula já. Lembra que eu falei para você que eu dava aula? Eu continuei dando aula em Belo Horizonte e dava aula em Varginha. E dentro desse projeto? Não. Lá eu estava na TV Alterosa dando aula. Sim. Eu nunca deixei de dar aula. Todos os projetos que eu tinha, eu dava aula. Então, em Varginha, eu estava na TV Alterosa, no SBT lá, dava aula. Comecei a dar aula lá e dei aula, continuava dando aula na Newton Paiva. Quando eu vim para Belo Horizonte, eu inverti. Eu continuei dando aula em algumas disciplinas aqui e... Então, sua agenda era uma loucura. Loucurada. Eu falo que assim, minha agenda, e hoje que as pessoas veem, não mudou nada. E minha vida sempre foi assim, nossa, coitado. Cara, é o que eu gosto, entendeu? Então é um prazer que eu tenho. Então, ela é loucurada, mas assim, eu sempre digo, Túlio, e aí você me permite eu fazer essa colocação, quando você ter agitação é diferente de desorganização. Sim. Eu tenho uma agenda extremamente agitada, mas ela não é desorganizada. Eu tenho tempos de qualidade com a minha esposa, eu tenho tempos de qualidade com as minhas filhas e tenho tempo de qualidade para os meus lazeres. Eu não preciso de 30 dias de férias, nem gosto, mas eu tenho 10 de altíssima qualidade que eu divido isso ao longo do ano. Faço 2, 3 vezes. Eu nunca deixo, nunca. Eu faço sistematicamente nos últimos... Desde que minhas meninas nasceram, eu tenho uma com 20 e uma com 18, todos os anos eu faço 2 viagens. Todos os anos. Nunca deixei, desde elas recém-nascidas. Faço uma viagem em janeiro, que é aniversário delas, e uma em outubro, que é meu aniversário. Né? Por conta, mas e o aniversário da esposa?
Não é. É outubro, por mera coincidência, por causa da semana do saco cheio. Ah, tá. Porque como elas estavam em período escolar, eu não podia matar a aula, incentivar isso. Aí a gente sempre pegou aquela semana. Eu faço aniversário no dia 13 e sempre a gente pegou aquela semana do saco cheio do dia 15. Criaram essa bobajada e eu aproveitei isso, enfim. Então, assim, minha agenda sempre foi muito agitada. Aí eu me casei e aí eu fui morar em Varginha, né? Aí a gente mudou toda essa configuração. Claro, né? Eu estou resumindo, né? Não é um processo fácil. Claro que não. Porque às vezes, assim, você que é mais jovem, você fala, eu vou sair trocando, mudando. Não. E aí eu quero dar uma dica, porque à medida que eu conto isso, parece que é inconstância. Não fique trocando de emprego ou de trabalho o tempo todo. Você tem que construir história, você tem que fazer legado. Sim. Então, eu só fui convidado pela outra para ter essa oportunidade porque eu tinha história. Os caras falam, o que aconteceu? O que está acontecendo? Eu tinha resultado. Então, a gente precisa ter resultado para apresentar. Então, não adianta, eu vou trocar aqui, tá ruim, eu troco, tá ruim, eu troco. Porque você nunca vai estar em algum lugar que você está plenamente satisfeito. Isso não existe. Entendeu? Estou 100%. Mentira. Se você está 100% satisfeito, você morreu. Não existe. Isso não existe. E aí, então, tive todas essas... Não era fácil, simplesmente, agora eu vou sair dessa empresa argentina, e aí eu vou vir para cá, e eu estou dando aula no Belo Horizonte, Não é simples, né? É todo um processo, e tem que ter responsabilidade, você simplesmente não sai de uma empresa, você tem um processo de transição. Sim. Enfim, só que eu sempre cuidei isso com muita maestria, tá? Com muita maestria, com muito cuidado, com muito respeito. Como eu tinha o meu negócio, porque assim, cara, tô falando resumidamente, tantas coisas andando, eu tinha respeito, sempre tive respeito pelos clientes e pelos meus empregadores quando tinham lá. Nesse modelo, apesar de ser um formato híbrido, que já era um processo nessa empresa argentina, já era um processo meio PJ, sabe? Então, eu tinha um pouco mais de flexibilização, porque eles não estavam muito preocupados só com a quantidade de hora que eu estava lá, mas com o resultado que eu estava implantando. E como eu viajava muito, cara, terminava eu tendo mais tempo para a empresa do que tudo, né? Mas, enfim, chegamos, então, ano 2000, aí resolvi, então, de lá para cá, Varginha, e aí, voltando, aí começa a ter a história que as pessoas conhecem hoje mais, que é o agronegócio. Aí eu peguei a minha empresa, trouxe ela para o sul de Minas, e aí implantei a sede da W Espanha em Varginha, e aí já foi um formato diferente. A empresa, né, nessa época, nós crescemos muito, pelo menos em quantidade de gente, né? Hoje a gente trabalha com menos pessoas, né? Toda essa digitalização. Isso otimizou muito o processo, né? Otimizou o processo, né? Otimizou estrutura. E aí, então, passo a iniciar, a ter um contato com o agronegócio e com o cooperativismo. Foi quando eu conheci as cooperativas na sua essência. Já atendia, comecei a atender... a primeira cooperativa que eu atendo na minha história é a cooperativa do ramo de saúde. Foram as Unimedes. Ah, sim, Unimed. A Unimed. Lá no ano 2000, eu já fiz vários trabalhos com a Unimed. Começo a entender um pouco do cooperativismo. Mas o cooperativismo e o agronegócio nunca representou, nesse início, grande parte do nosso faturamento. Isso foi ganhando corpo. Inevitavelmente, né, uma região como é o sul de Minas, ela é essencialmente agrícola. Então, e mais ainda, né, há 15, 20 anos atrás, o café respondia por praticamente toda esse movimento. Hoje já não é mais assim. Hoje é a soja. Não, hoje o café ele continua sendo o protagonista, porém entrou aí outras culturas, né, até por uma própria incentivação passada, né, de governos, de técnicos. Olha, diversifica a sua cultura. Né? O café é uma cultura excepcional, mas ele tinha dificuldade. Enfim, esse modelo hoje de negócio da agricultura, Otúlio, ele tomou proporções absurdas. Virou um negócio. As pessoas plantavam da forma que elas... Não existe mais. O cara plantava, vamos ver quando... Não, hoje se controla. Sim. Ele sabe exatamente a performance que ele vai ter, quantas sacras que ele vai ser. Ele já tem uma noção clara como vai ser a próxima safra. Ele consegue gerenciar, e é o que a gente vem fazendo hoje, que nós vamos chegar lá,
tratar a agricultura familiar como negócio. Talvez esse seja o grande desafio. Então, Túlio, não sei se é bem assim, essa linha do tempo aí que eu estou construindo. É isso mesmo. Que eu estou dizendo, suprimir um monte de coisa. E muito, muito, muito interessante sua história, porque você fez uma reflexão desde lá do seu início, né, para chegar até o momento que você se encontra, que é dentro do cooperativismo. É legal, é legal. E assim, sempre a gente vai pensar, né? Eu gosto de dizer, a gente precisa, as pessoas precisam aprender a dar valor às suas origens, né? Eu falei lá do futebol, aquela coisa toda, não tinha dinheiro para jogar bola não, Tô. Para eu jogar bola, para ir para a várzea, para pegar o ônibus, para ir, porque tu tinha que pagar, você tinha que pagar o lanche. Sim. Aí tinha a lavagem do uniforme. Olha pra você ver, a casca é de pobre mesmo, filho. Você não tinha... Para ter uma chuteira, dava o que fazer. Então, eu vendia jornal. Eu fui o vendedor de jornal do Estado de Minas, domingo. Eu vendia esterco. Isso. Então tem que ter orgulho de falar isso. Eu sou o cara que marcou isso na minha vida. Hoje eu falo assim, povo do agro. Eu tinha um bordão. Eu não aguentava carregar o jornal, porque eu tinha 14 anos de idade, os jornais eram gigantes, porque domingo eu vendia o jornal do Estado de Minas. O jornal vendia desse tamanho. Jornal impresso. Então eu pegava 100 jornais para vender, mais ou menos, né, que era o dinheiro que eu ia ganhar para poder jogar o futebol. Eu tinha que carregar de 15 em 15, 10 em 10, dependendo do final de semana, do tamanho do jornal, porque eu não aguentava carregar. Aí eu tinha que pedir alguém numa casa, ficava amigo, falou, posso deixar o jornal aqui, vou vir e volta. Aí andava, voltava a pegar, porque eu não aguentava carregar o jornal. E aí, assim... Essa é a verdade. Então, a gente precisa aprender a valorizar essa estrutura e não usar isso como reclamação. Claro. Ontem, eu estava na Sincar e eu contando uma história. Saiu isso lá, a Glória falando do bazar, que foi muito legal. E aí saiu essa história das pessoas com as perspectivas de reclamação. Aí tinha duas, um rapaz falou, né, que ela falou assim, os fulanos tinham tudo para dar errado. Por causa disso. Aí eu contei uma história que é verdadeira. 2 filhos, gêmeos, e construíram histórias completamente diferentes. Um ficou muito bem sucedido e o outro um fracassado, dependente químico e tudo. E aí o rapaz foi procurar os 2 irmãos. Um extremamente bem sucedido, o outro não. E perguntou para ele, mas por que você não conseguiu ter sucesso? Por que você tem, né, com essa... meu pai era dependente químico, alcoólatra. Era separado, brigava com a minha mãe, batia na minha mãe, não sei o quê. Eu não tinha outro caminho, ia ser isso mesmo. Aí virou pro outro irmão. Mas por que você conseguiu tanto sucesso? Você prosperou tanto? Eu não tive outro caminho. O meu pai era um dependente químico, alcoólatra, batia na minha mãe, tinha uma família desestruturada. Eu só tinha um caminho, fazer diferente. E vou fazer diferente, foi o que eu fiz. Então, é como você usa os seus argumentos, né? Você fala assim, olha, eu vou usar como muleta, minha pai separou da minha mãe, eu sou pobre, eu não tive dificuldade. Para você usar, para você justificar a tua incompetência ou para você justificar a tua energia daquilo que você vai buscar. Então, que legal. É como você vê. Então, eu venho de uma família muito simples, né? Então, as histórias lá de casa são todas nesse sentido. Eu só tinha um caminho. Fazer diferente de tudo aquilo que eu tinha e construir uma vida melhor. E foi o que eu fiz. Então, contando, parece, não tem nada fácil. Não tem. Né? As pessoas falam, eu gosto de dizer, parece batido, mas sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Só. Então, você vai ter que trabalhar. O que é o sucesso para você? Sucesso, para mim, é você ser feliz, você ter a sua plenitude. Né? O que é ser feliz? Você poderia estar desdobrando, né? Eu tenho uma metodologia que trabalha muito por quê? Mas por quê? Porque é o seguinte, você cria parâmetros. O que é ser feliz? Ser feliz, a pessoa pode criar. Não, eu sou feliz que está eu e a minha esposa e a gente constrói as coisas juntos, com simplicidade ou não. As pessoas têm que parar de temer e de colocar o dinheiro, que é um temor. Gente, não tem problema nenhum você querer ou ganhar muito dinheiro, como não é o dinheiro que vai lhe trazer a felicidade. Então, o sucesso, para mim, ele não está atribuído ao dinheiro, em hipótese alguma. Mas... no modelo que nós vemos, é um modelo capitalista. Sim. Então eu preciso eu não consigo conquistas que sejam materiais se eu não tiver o dinheiro. Porém,
o que eu vejo, né, e aí respondendo a tua pergunta, é que muitas pessoas, e a nossa cultura, coloca a felicidade com conquistas materiais. A hora que isso não é superado pela pessoa, ela não vai ser feliz nunca. Porque as coisas materiais, elas são muito legais, é muito bacana, você pode ter um carro, uma casa, o que for, mas isso não lhe garante nenhuma felicidade. Então, às vezes você pode, o que lhe garante felicidade, vou citar Aristóteles, o homem é um ser eminentemente social, a gente não vive sozinho. Então, para mim, felicidade é você conseguir viver no seu núcleo, seja a sua família, em harmonia. Isso para mim é felicidade. Ponto. Ah, mas o Hélio, aí vem, né? Sempre vê os do conta. Mas eu quero ver se você não tem dinheiro. Mas qual a quantidade de dinheiro que você precisa? Qual é a quantidade de dinheiro que você precisa? É porque nós criamos metas ou criamos desejos que só trazem infelicidades para nós. Sim, é mesmo. E a pessoa, isso é incessante. Você fala, olha, eu vou ser feliz o dia que eu casar. Quem disse que você vai ser feliz quando você casar? Não. Você tem que ser feliz agora. Tem uma fala que eu trago muito, você já deve ter escutado eu falar isso. Viva agora, viva de corpo e alma, viva o presente. O passado não te pertence mais. O passado é só para você ter experiência. Contei esse mundão de história para você aqui. Muito bonito, muito legal, pode inspirar algumas pessoas, mas não serve para nada se não serviu para mim como aprendizado. Só isso. Com certeza. E o amanhã, ele não existe. O amanhã é algo que não existe. Porque quando chega amanhã já não tem mais, porque aí já é o outro amanhã. Então, o que nós vivemos agora. Eu estou aqui com você de corpo e alma. Eu estou aqui inteiro. Então, o que as pessoas não fazem... Então, você falou, quer ser feliz, é viver as coisas por inteiro. Então, quando eu estou com a minha esposa, eu estou por inteiro. Quando eu estou aqui com você, eu estou por inteiro. Quando eu estou com as minhas filhas, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou no meu cliente, por inteiro. Então, na minha concepção, isso é uma coisa muito pessoal, felicidade é você ter harmonia no seu presente. É incrível. Que legal o bate-papo com o Wellington. Muito legal suas experiências, sua história de vida também, suas contribuições. Wellington, qual que é o próximo passo que a W Espanha vai dar agora, né? Você está entrando você já está inserido no cooperativismo tem muito tempo, mas qual que é o próximo passo que vocês vão dar agora? Você me disse anteriormente que tem um projeto. Me conta mais sobre esse projeto. Então, vamos lá, né? Você fez todo esse storytelling aí para chegar, né? O primeiro contato que eu tive com o cooperativismo foi com a Unimed, foi em Varginha, especificamente com a Unimed Varginha. E o que a gente vai percebendo? Pela minha própria característica de inquietude, de ver que eu vejo assim, olha, as pessoas têm muito um conceito de inovação, achando que inovação é tecnologia. E a inovação não é tecnologia necessariamente, pode ser, mas não é. A inovação por que este processo é dessa forma e por que ou como que nós podemos melhorar. Para mim, inovação é você repensar sempre. Por isso que a gente vive hoje um momento em que as pessoas não estão sendo diferenciadas, não é pela idade cronológica, é pela idade mental, como você quer tratar as informações. Então, se as pessoas falam, não, eu sou velho, não vou mexer com tecnologia. Eu já sou velho, eu não quero mexer com isso mais, não. Então, as pessoas se colocam numa condição de não quererem evoluir. E aí, cada vez mais vai distanciando. É óbvio que quando você pega, né, eu que tenho filhos jovens, elas têm muito mais predisposição e facilidade para lidar com a tecnologia do que a gente, porque eles nasceram com aquilo. Sim. Né? Então, esse desenvolvimento. Então, eu trago isso como princípio de vida. Eu penso que eu não quero envelhecer nunca, do ponto de vista de ter inovações nos meus processos. Tá? Respeitando a idade cronológica, nós vamos envelhecer sim. Eu ainda brinquei, né? Hoje, lá que eu cheguei aqui, tá vendo? Tá Condor. Né? A era do Condor, né? Condor aqui. É natural, porque por mais tecnologia a gente tem vivido melhor, né? A saúde tem nos dado condições melhor, né? A medicina, né? A indústria farmacêutica, os tratamentos, enfim. Porém, a gente vai envelhecer. O que pode acontecer é que você, ao invés de ter com 50, você vai ter com 60, às vezes 60. Mas
esse envelhecimento ele é inevitável. Então, quando você me pergunta o que vem de projetos, esse dia eu escutei de uma pessoa, Elton, você tá doido, cara, você tá aí, você já conquistou sua para que você vai... Isso é propósito. Aí você pergunta, o que é felicidade? Felicidade é isso, é eu não parar nunca de pensar e fazer as coisas diferentes. E isso vale para tudo, viu, Túlio? Não é só na empresa, não, às vezes dentro de casa. Como é que eu posso mudar o processo? Como é que eu posso ser mais objetivar? Exemplo, nós estamos vivendo hoje, depois de pandemia, a pandemia achei uma coisa mais maravilhosa. Porque a pandemia nos ensinou algo que nós iríamos aprender com 20 anos. E nos ensinou com 2. Com muita dor. Sim. Foi com muita dor. Mas tudo que nós estamos vivendo, né, talvez até isso que nós estamos fazendo, na forma que nós estamos fazendo, ela é a pandemia que nos proporcionou isso. Sim. Então, ou seja, aí eu fiquei pensando, como a W Espanha, como esse negócio, né, que nós temos já há 27 anos, como que a gente pode evoluir? Né? Como que nós vamos fazer? Então, a gente está com vários projetos, uma delas é a gente ir para o digital mesmo, né? Eu adoro, né, a internet, acho que a rede social é uma coisa maravilhosa, sabendo utilizar, né, que me permita também, eu quero dar uma sugestão para os pais, né, quem tem filhos aí de 7 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos, não afaste o seu filho da tecnologia, porque ele vai emburrecer. Não é afastar, tirar o celular dele, é você educar o uso dessa tecnologia, como usar. Entende? Da mesma forma que na minha geração, os nossos pais tinham que orientar, não é deixar prender seu filho dentro de casa. Ele tinha que ir para a rua, mas orientar. Porque, olha, você tem drogas, você tem isso, você tem aquilo. Então, é a mesma analogia que eu faço. Não prender o teu filho dentro de casa, cortando, eu vou tirar ele que ele não vai... Eu já ouvi isso? Ele não vai... Tira o celular desse menino, tira... Peraí. Se esse é o mundo onde o mundo está e nós estamos vivendo... Nós estamos no olho do furacão, nós ainda não começamos a viver uma maior revolução da história do mundo que chama inteligência artificial. Sim. E que nós não sabemos nada. Para mim, a inteligência artificial está para o futuro como a internet esteve tempos atrás na revolução. Você acha que a inteligência artificial vai substituir muita profissão? Boa pergunta, Túlio. Eu não acho que vai substituir, não. Eu tenho certeza que vai fazer com que as pessoas se desenvolvam em outras profissões. O que acontece, as pessoas... Eu não contei isso lá porque eu tive uma passagem de banco. Ficaram 1000 histórias, mas eu passei por um momento nesse meu caminhar, muito lá no início, eu trabalhei no Banco Real e, na época, eles estavam implantando os cash dispenser. Sabe o que é cash dispenser? Nunca ouvi falar. Puta merda, todo mundo... Cash dispenser. Aí aquele velho, né? Nada mais é do que os terminais, os ATMs, os terminais de saque. Estava implantando. Então, os bancos foram pioneiros, pelo menos no Brasil, de trazer essas tecnologias que começavam a apontar para quê? Para falar assim, olha, vai tirar um monte de emprego, vai tirar um monte de trabalho. E aí o sindicato bancário, o sindicato sempre muito forte, né? Eu tenho aí algumas críticas severas, porque às vezes o sindicato fica oportunista e não faz o que tinha que fazer. E o sindicato, não, fazendo movimento, não pode colocar esses terminais, que, na época o cash dispenser, vai perder emprego, vai isso, vai aquilo, vai aquilo. O que aconteceu? Não perdeu emprego. Nasceram-se novas profissões. Agora, quem não está disposto a se renovar, a inovar, vai acontecer. O que eu vejo que a inteligência artificial vai trazer para nós, como a internet trouxe. O Túlio, tudo bem, você pode ter menos colaboradores aqui. Só que, quantas outras empresas surgiram semelhantes a você? Está empregando mais. E está empregando mais. Então, de repente, você estaria empregando aqui, vamos imaginar, há 20 anos atrás, você estaria empregando 50 pessoas porque Sim. o negócio era mais mecânico. Tranquilamente. Né? Então, você teria 50. Só que você teria menos empresas fazendo isso. Então, hoje, talvez você empregue, sei lá, chuta 10, o outro está empregando mais 10. O que eu vejo é que a tecnologia e a inteligência artificial, nessa próxima revolução, ela vai gerar, como já criamos nos últimos anos, novas profissões. Sim. Então, cabe a nós, né, a nós, quando eu falo qualquer pessoa, é ficar atento. Como eu me adapto a essa nova realidade? Porque não adianta ser contra, não. As pessoas falavam assim, eu me lembro disso, né, esse negócio de internet não serve para nada. Então, cara, tudo bem, só que você vai ficar fora do jogo.
Você ainda escuta pessoas, eu não quero estar na rede social. Cara, você tá maluco? Como você não vai estar na rede social? Então você saiu do mundo. Eu não quero estar em nada de tecnologia. Você tá fora do mundo. Então, assim, a minha visão é essa. E o que nós estamos hoje pensando para os próximos, né, para o próximo ano pelo menos, é reestruturar, redesenhar todo esse negócio e a gente conseguir ir mais ainda para o digital e a gente se tornar ainda mais acessível e poder escalar o nosso negócio. Esse é um problema que nós temos hoje. A gente tem baixa escala. O nosso negócio hoje eu brinco que é muito jeca. Presencial, estar junto. Ainda depende muito de você, né? É um horror. Depende. Falando-se de cooperativa, o cooperativismo cresceu muito no nosso país. Haja vista, você vê Sicoob, o tanto que o Sicoob cresceu, né? O porquê de tanto sucesso? Então, vamos lá. Túlio. Primeiro, eu quero dizer o seguinte, cooperativismo é um modelo de negócio. Assim como tem a limitada, como você tem a SA, você tem o MEI, você tem o cooperativismo. O cooperativismo nasce no ano de 1889, né, na Inglaterra, e ela nasce como? Esse modelo de negócio, ele via de regra, ele nasce de uma dor. Então você tem uma dor, eu tenho a dor, eu tenho a dor. Então vamos juntar para a gente fazer, né, juntos nós conseguimos o nosso objetivo comum. Então nasceu daí. Então, de uma forma muito resumida, o cooperativismo, ele traz possibilidades de geração, de melhoria de vida. O que muda o cooperativismo de um outro modelo de negócio mercantil? Basicamente, é porque o foco do cooperativismo são as pessoas. Então, você citou aí Sicoob, tem o Sicredi. O sistema cooperativista de crédito hoje, ele é o terceiro maior do Brasil. E aí você pega o seguinte, esse modelo tem incomodado os bancos tradicionais. Muito. Por N motivos. Fez com que os bancos fizessem movimentos e melhoraram os seus atendimentos, as suas ofertas de produtos e serviços por conta do cooperativismo de crédito. Hoje está tramitando, né? Eu estava agora recentemente, os bancos fazendo lobby no Congresso Nacional para poder fazer com que o cooperativismo, né, de crédito tivesse alguns outros tributos como eles têm. Mas o modelo é diferente. Sim. Enfim, por quê? Porque está incomodando, né? Como eu gosto de dizer, a água está batendo na bunda. Bem, aí nós estamos falando do cooperativismo de crédito. O cooperativismo, ele tem 7 ramos, basicamente. Os que são mais conhecidos, que nós, né, temos mais contato, pelo menos na nossa região, é o de crédito, que são os Sicoobs e os Sicredis. Nós temos aí o da área do ramo da saúde, que é a Unimed, e nós temos aí os de produção, né, aqui. Porque aí você poderia ter lá o de transporte, educação e outros aí que tem. Mas na nossa região aqui, basicamente, esses aí são os mais relevantes. O sistema cooperativista, ele é hoje regulado, se eu poderia usar esse termo, mas ele é coordenado, acho que é melhor dizendo, pela OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras. E aqui em Minas é a OCENG. A OCENG faz parte do sistema. Então, você imagina o seguinte, você tem a OCB, que é a unidade lá, então é o nacional, e você tem as unidades estaduais. Então, você tem a OCB Espírito Santo, você tem a OCB Bahia, a OCB São Paulo, lá. E em Minas, eles adotaram o sistema OCENG, que faz parte do sistema OCB. Sim. O sistema OCB, ele tem as suas cooperativas registradas no sistema. Então, ou seja, existem mais cooperativas ainda que não são registradas. Mas para você ter uma ideia, esse modelo de negócio está tão organizado e vem se estruturando de tal forma que para 2025 agora, o atingimento de movimento das cooperativas, a meta é de 3 trilhões. Para os próximos 5 anos, de 5 trilhões. Então, esse é o mundo cooperativista brasileiro, para você ter uma ideia. O que a OCB vem fazendo, juntamente com o SESCOOP, que é o Serviço de Educação, de Ensino do Sistema Cooperativista, é fomentar, dar formação, dar condições e estrutura para as cooperativas prosperarem. Ok, Wellington, mas se o modelo é tão sensacional,
que está acontecendo? Mais pessoas procuram, mais pessoas buscam, porque soluciona dores, seja na área da saúde, seja na área do crédito, ou seja na produção, ou qualquer um outro desses segmentos, né, desses ramos. O sistema OCB, então, desenvolveu um conjunto de ferramentas de capacitação, de desenvolvimento, passando por N áreas. Hoje você tem lá o SomusCop. No SomusCop, aí você tem uma plataforma, que é o Capacita Cop, que tem dezenas, centenas de cursos gratuitos para as cooperativas, para a formação. Então, esse investimento em formação vem fazendo a diferença. Então, hoje eu sou um consultor que faço parte do sistema OCB e basicamente estou nesse projeto, né, desde o ano 2012, a partir de 2013, quando teve o PDGC, que é o Programa de Desenvolvimento de Gestão das Cooperativas. Que visa o quê? O PDGC ele trabalha basicamente com dois pilares, né, que são a gestão e a governança. Então, ou seja, tratando do negócio, da execução do negócio, da parte gerencial do negócio e a parte da governança. Então, esse programa, além dele trazer toda uma orientação às cooperativas no que diz respeito à implementação de processos, a implementação de planos de ação, de controles, de monitoramento, de ter uma gestão mais profissional, ele trata também, né, de buscar o seguinte: quais são os resultados da cooperativa? Então, nós estamos vivendo um novo momento no cooperativismo brasileiro, né? Agora tivemos recentemente, neste ano, o Congresso Nacional do Cooperativismo, que tratou, né, de várias diretrizes e elegeu. E eu não sei se você sabe, o ano de 2025, a ONU definiu o Ano Internacional do Cooperativismo. Que legal, não sabia. Muito, muito legal. Então, ou seja, o cooperativismo ele passa por um movimento extremamente estruturado e como você, né, que é, né, de gestão, que é de negócio, isso é muito bom de ouvir. Sim. Porque as cooperativas vêm cada vez mais se estruturando como negócio. Então, ou seja, precisa dar resultado. O cooperativismo ele é regido pela Lei 5764, de 1967. Então, tem uma lei específica que trata sobre o cooperativismo, que nós poderíamos aqui ficar falando, não é no outro momento, se tiver oportunidade, eu falo para você. Mas, assim, hoje, eu atuo tanto no PDGC quanto num outro programa que nasceu ano passado. Eu tive, né, a grata satisfação de participar desde o início, que é o Programa Negócio. E venho participando e contribuindo. O que é o Programa Negócio neste primeiro momento? Ele passa por um diagnóstico de negócio e o foco, Túlio, olha que coisa fantástica. O foco são cooperativas de agricultura familiar. Se nós pegarmos as cooperativas aqui da nossa região, né, vamos pegar aqui do interior de Minas, vamos pegar aqui sul de Minas, daqui para lá. 80% das cooperativas, e eu estou falando de cooperativas de faturamento de 1 bi, de 1,5 bi, cooperativas de 500, 600 milhões, cooperativas estruturadas. Entre 80% e 85% do seu quadro de associados é formado por produtores de pequeno porte. Olha só. Então, são famílias. Então, quem move esse negócio são as famílias. E o Programa Negócio, ele veio para atender essas cooperativas, e aí, onde eu, né, disse, aí eu estou rodando o Brasil, tive a oportunidade já de passar aí por 10 estados esse ano, visitando aí, né, os rincões do Brasil, fui para Pará, Sergipe, Goiás, Minas, onde mais? Sergipe, Rondônia. Então, rodando o Brasil, indo nessas pequenas cooperativas. Esses dias eu estava no Pará. História maravilhosa. Fui lá visitar uma cooperativa de agricultura familiar, extrativista, que faz um trabalho, eles extraem a folha do jaborandi. O que é o jaborandi? O jaborandi você já deve ter visto, você que é um cara vaidoso, você já deve ter comprado algum produto, algum cosmético à base de jaborandi. Porém, o jaborandi, além disso, ele é uma matéria-prima. A folha de jaborandi e também a semente é uma matéria-prima para um produto
um colírio de tratamento do glaucoma. Olha só. Um dos poucos do mundo que quem produz é a Merck, é uma empresa alemã. Aí você entra a importância desse projeto. Vai lá, esses caras exploram, olha a história, tudo. Eles vão para dentro da floresta, ficam lá 15, 20 dias acampados, nada chega lá. A cooperativa tem um caminhonete, deixa eles na entrada da floresta, depois eles têm que ir com o facão, abre. Fazendo picada. Monta a sua estrutura, onde é o acampamento deles. Eles vão ir normalmente 20 e poucas pessoas, e vão saindo para buscar, para colher essa folha de aborandi. A folha de aborandi é um arbusto, eu achava que era uma árvore muito grande, mas não é tão grande, né? Talvez aí uns 3, 4 metros, e eles têm um período para colher. Agora, nessa época, exatamente, tem 2 semanas que eu vim de lá, nós estamos lá no verão. Lá está no verão, 35, eu peguei quase 40 graus lá. E eles vão para dentro da mata. Faz, né, a extração dessas folhas, eles trazem tudo isso na mão. Porque não tem lá, não entra moto, não entra carro e tal. Convive com quem? Com todos os bichos da floresta. Louco. Eu tenho uma frase que eu falo assim, anda comigo que você passa de ano. Chegou o rapaz, eu falei, não é assim não, aqui é diferente. Anda comigo que a onça não te come. Então, assim, o trabalho que é feito, olha para você ver, cara, como é que a gente pode melhorar a vida dessas pessoas? Aí eu perguntei, quanto que vocês vendem? Aí você tem um atravessador, você tem... Enfim, eles têm todo esse trabalho e muitas das vezes, eu estou dando esse exemplo da folha de aborandi, mas tem a fruticultura, tem o leite, tem tantos outros produtos que essas famílias produzem e elas não são valorizadas porque eles não conseguem enxergar isso como negócio. Sim. Então, às vezes, vende o almoço para comprar a janta. Então, são mal remunerados e muitas vezes até explorados por falta dessa estrutura. Então, a cooperativa e esse trabalho, ele entra para quê? Fala, olha, vocês têm um negócio e vamos tratar essa cooperativa como negócio. Então, sendo um negócio, eu tenho custo de produção, eu tenho o custo dessa manutenção, eu tenho a receita, quanto é que eu vou vender, eu tenho que determinar a precificação, eu tenho que entender a minha capacidade produtiva, eu tenho que entender a minha condição estrutural de cada um dos cooperados. Então, o programa faz isso. Então, isso, né, hoje eu tenho assim, uma satisfação imensa de falar sobre esse projeto, porque é um programa que a OCB voltou o seu olhar para a agricultura familiar. Fantástico. Isso faz a diferença. Sim. E um outro exemplo, uma cooperativa que nunca tinha emitido uma nota fiscal. O ano passado. Emitiu a primeira nota, começou a desenvolver, construiu o seu modelo de negócio. Esse ano de 23 fechou com 6 milhões de faturamento. É mole? Muda a vida de uma comunidade. Com certeza. E esse ano a meta deles é fechar com 10 milhões de faturamento. Uma cooperativa que não tinha emitido uma nota fiscal. Então, ou seja, passa a enxergar o negócio cooperativa como negócio. E não como juntar. Vamos juntar, ou seja, aí não resolve nada. Então, esse é o programa negócio. Show. Eu não poderia deixar de citar, você está aqui com a gente na Sincar já tem um tempo, né? E não poderia de citar o Clube de Benefícios que a Sincar está lançando e você coordenou esse projeto, né? Está coordenando esse projeto Sim. junto com a diretoria. O Assim Saúde, né? Que é uma mudança radical na nossa saúde, na saúde do nosso município, uma vez que o caminho que a gente tem que seguir é esse, porque a gente vive um problema grande na saúde do Brasil. Né? A gente tem um SUS que é muito bom, eu acho que não existe um programa parecido em outros países. Né? Quem mora de fora, quem mora em outros países, sempre fala que igual o SUS não tem. Mas a gente precisa criar modelos de negócio, né? Trazer novas receitas. Me conta mais sobre o Assim Saúde. Vamos lá, Túlio. Eu vejo assim, o modelo associativista, guardado as devidas proporções, ela tem um propósito inicial que é fazer as coisas em conjunto. Nós, brasileiros, temos muita dificuldade de trabalhar juntos. As pessoas são muito individualistas e nesse ser individualista, buscam os seus resultados para si próprio, olhando para o próprio umbigo. Estar numa associação ou estar numa cooperativa, eu particularmente entendo que o modelo cooperativista ele é mais
ele te gera mais possibilidades em termos de negócio, mas o modelo associativista ele é extremamente importante nesse construir juntos. E quando eu olho para uma Assincar ou para qualquer outra associação, eu vejo que e o que nós estamos fazendo na Assincar pode anotar isso que eu estou falando, vai servir de modelo para outras associações. As associações no Brasil, elas desapareceram e estão tendo muita dificuldade porque as pessoas não conseguem pensar no coletivo. Então, ou estão por um benefício próprio, ou estão para um status, para um poder de ser um diretor ou ser um presidente, e esquecem de gerar negócio. Se você pegar o que foi feito na Assincar nesses últimos anos, né, vamos pegar esse 23 e 24, a quantidade de projetos de inovação, que é o que nós estávamos falando anteriormente, dessa Asincom, porque é o que eu acredito, viu, Túlio? Não é trazer só a inovação por inovar, não. Ou você inova, ou você morre. Então, o papel de uma associação, o papel da Assincar é gerar riqueza para os seus associados. De uma forma participativa, não é que eu seja falar democracia demais, não, porque sai ouvindo todo mundo todo também, não serve para nada. Nego dá palpite, faz votação, mas na hora que ele tem que dar a parte dele, ele não entra. Então a associação tem que ter esse sistema, que é o que a Sônia está fazendo com muita maestria, o jeito da Sônia. A Sônia tem uma capacidade de saber ouvir, de deixar as pessoas participarem, e na hora de definir, tem que definir. Sim. A decisão ela é solitária. A gente tem que decidir, na hora que decide não dá mais. Aí, assim, o que eu vejo, né, então, em termos de associativismo, de uma associação comercial, não, então o que eu vejo na Assincar é como é que a associação pode gerar riqueza para os seus associados. Então, o Assim Saúde, né, dentre os outros programas, tivemos aí o Bazar, tivemos aí o Show de Prêmios, é fazer, não estamos inventando a roda, não. É fazer aquilo que algum dia já foi feito de uma forma mais adequada aos tempos modernos, ao tempo de hoje. Então, o Assim Saúde, ele vem para ser mais um serviço para o associado. Não se elimina. A pessoa vai elimina a Unimed. Gente, não elimina a Unimed, tem nada a ver uma coisa com a outra. A Unimed continua sendo mais uma opção, ela é a opção hoje, e o Assim Saúde passa a ser mais uma opção. Por quê? Para atender a todos os perfis. Tem bolso e tem bolso. Tem gente que vai comprar Porsche de 2,5 milhões e o outro vai comprar um carrinho lá de 15 mil reais. Então a associação ela tem que entender que ela precisa apresentar soluções para atender os diversos públicos. Então, ou seja, eu tenho o colaborador que ganha um salário mínimo, mas eu tenho lá o empresário, ou tenho um diretor numa empresa que ganha 10 salários, 15 salários, que são outras realidades. Então, o Assim Saúde, ele tem uma proposta, né, e dentro, né, desse portfólio de pensar fora da caixa, ele vem como uma solução para o associado Assincar, que vai refletir diretamente no maior patrimônio do empresário, que é o colaborador. Porque pode vir tecnologia que você quiser, mas o ser humano sempre vai estar ali, nem que seja para apertar um botão. Com certeza. E o detalhe, se apertar o botão na hora errada, erra todo o processo, por mais tecnologia que tem. Então, Assim Saúde eu vejo como uma grande solução, está caminhando, começou a caminhar em passos curtos, como somos nós mineiros, mais cautelosos, então, com margens de erros baixíssimas, e o que vem aí nos próximos meses é sensacional. Ontem eu estava com Sônia, ela está fechando uma parceria aí. O que vai ter de oferta de serviços acessíveis para os associados e para os seus colaboradores e para os seus familiares é absurdo. Ou seja, é a associação pensando diferente e trazendo mais soluções para o associado. Não é tirar. Porque se alguém falou, então a Unimed tem nada a ver. A Unimed continua, deverá continuar e vamos estar com todas as opções para todos os bolsos. E lembrando, gente, é um clube de benefícios, né, Wellington? Gente, estamos chegando... Muito bem lembrado. Clube de benefícios, isso mesmo. É porque, assim, só para complementar, quando fala em clube de benefício, o Assim Saúde foi o primeiro produto que foi desenvolvido, ele vai ter aquilo que que um plano de saúde não oferece, mas ele vai ter um mundo de outras coisas. Sim. Então ele vai ter lá o desconto em academia, ele vai ter parcerias, às vezes com uma fisioterapia, ele vai ter parceria com empresas que vendem produtos.
é o clube de benefício. Ele nunca foi, porque é importante, viu, Túlio, ter esse espaço seu para explicar. Sim. Porque as pessoas confundem. Não é. E outra coisa, nem se propõe, não é o papel de uma associação fazer isso, mas levar serviço e ser um clube de benefício, aí sim. Gente, muito bom o bate-papo. Já temos quase 1 hora aqui conversando. Estamos chegando ao fim. Wellington, quer fazer mais alguma consideração? Não. Olha só, Túlio, eu quero só te agradecer a oportunidade, desejar sucesso. Parabéns pela iniciativa. Isso que você está fazendo, né? Ele vem ao que eu estou dizendo, né? Ele complementa o que eu estou dizendo, que é você fazer diferente, é você sair da caixinha, é você levar informação, né? Hoje, o que a gente percebe, né? Por mais tecnologia, por mais meios que nós temos, hoje o grande desafio é produzir conteúdo de qualidade. Né? Então, parabéns aí pela sua iniciativa, muito obrigado por né, me dar essa oportunidade de estar aqui, fico lisonjeado verdadeiramente e espero, né, que tenha de alguma maneira contribuído aí pro teu público, né, para quem te segue, para as pessoas que te acompanham aí. Muito. Então, estou aí à disposição. Gente, chegamos ao fim de mais um MaturaCast. Muito obrigado a todos e até a próxima, Wellington. Obrigado. Tamo junto. Valeu mesmo.